Meu nome é Lúcia Cruz, eu tenho 67 anos e sou aposentada. Antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu tinha muito ressentimento, eu guardava muitas, assim, tudo que vinha, né, contra mim, alguma coisa que eu achava que eu guardava. Ficava tudo, não era uma mágoa, mas era um ressentimento. E eu era muito sentimental. Eu sempre trabalhei, estudei, me formei. Eu era uma pessoa independente até conhecer meu esposo, né? Conheci meu esposo, a gente casou, construímos uma família, 2 filhos, né? E nesse meio, o meu casamento não era um casamento, porque a gente não tinha diálogo. Ele trabalhava o dia inteiro, chegava à noite. Eu passei a não trabalhar mais fora, né? Porque antes eu trabalhava e foi uma escolha minha a ficar cuidando das crianças. Isso não me arrependo de ter feito, mas devido ficar muito em casa e só com as crianças, o meu casamento não tinha diálogo. E isso foi também me machucando muito. Foi levando muito tempo com isso e eu não falava nada para ninguém. Mas eu não tinha um casamento feliz. Passei a ser muito dependente dele em tudo. Primeiro porque eu tive as crianças muito próximas uma da outra, a diferença de 1 ano de idade, 1 ano e pouco, né, para outra. E nisso eu me dediquei muito às crianças, né, e também esqueci de mim, né, de cuidar de mim também. E nisso a gente quer a atenção do esposo, né, alguma coisa. Isso eu não tinha. Eu guardava tudo isso dentro de mim. Então, por isso que eu tinha esse ressentimento muito grande. Só que ninguém sabia. Aparentemente, estava tudo bem, mas comigo não estava. A minha família, parte da minha família já eram da igreja, só que em outro estado, né? Eu estava aqui em São Paulo e em 97, minha mãe ficou muito doente e eu tive que viajar para lá, para Fortaleza. E nesse meio, a minha mãe veio a falecer. Aí eu fiquei sabendo que minha mãe já era da igreja também, há 10 anos, já era batizada nas águas e tudo, e eu não sabia. E uma irmã minha chegou para mim e falou sobre o testemunho da nora dela. E eu fiquei ouvindo aquilo, e era muito parecido com a minha situação, e que tinha mudado o casamento dela, né? E eu fiquei com aquilo dentro de mim, mas eu não falei nada, que meu casamento era igual, não falei nada. E nesse meio termo eu estava frágil, né, que minha mãe tinha falecido, eu fiquei ainda 1 semana lá, e aí elas me levaram para a igreja. Nossa, quando eu cheguei, eu não tinha noção como que era a Igreja Universal lá dentro, né, porque antes eu já assistia alguns programas, né, como eu ficava até tarde da noite esperando meu esposo chegar, eu assistia algumas, né, a gente põe lá e ficava vendo alguma coisa da Record. Só que assim, eu nunca tinha entrado numa Igreja Universal, nunca. E aí quando eu entrei, aquela palavra foi um domingo, eu me senti tão bem, mas eu me senti tão bem lá, porque tudo que o pastor falava ali vinha de encontro a mim, sabe? E aí eu fui um domingo, fui na quarta, novamente. Quando eu cheguei lá, cheguei na igreja, eu vi que eu que precisava de mudar também, né? Aí Deus foi limpando, foi tirando tudo aquilo que eu tinha. Eu já tinha entregado minha vida para Jesus, né? Mas eu não tinha recebido assim o Espírito Santo. Ainda tinha algumas dúvidas dentro de mim. Mas eu já ia vendo o seguinte: tudo que eu pedia, tudo que eu sentia, Deus ia mudando, ia restaurando, ia me, sabe, ia me fortalecendo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu sempre falo assim, que a gente fala, ai, foi maravilhoso, foi maravilhoso, mas assim, o mais importante de tudo é que tudo se faz novo. Foi num domingo, numa reunião de um domingo, da reunião principal, 9h30 da manhã, na busca,
né, do Espírito Santo. Foi assim, nunca tinha acontecido, por isso que naquele dia, quando eu abri os olhos, que terminou a busca, tive certeza que Deus estava dentro de mim. Falei, meu Deus, o Senhor está dentro de mim. Meu Deus. Aí pronto. Ali, nunca mais eu tive dúvidas com nada. Sempre eu sabia que Deus era comigo e que tudo que acontecia ia ser superado. E foi, né? E o meu casamento já tinha sido, né, reconstituído. Eu passei a ver as pessoas, né, com outros olhos, que às vezes, por mais que a gente fale, não desejo mal, mas às vezes você tem um pouquinho assim de ressentimento. A pessoa fez isso comigo, né? Não, hoje eu sou uma pessoa, nossa, eu quero ajudar as pessoas, sabe? Aquele orgulho que eu tinha não existe mais. E de repente, assim, quando eu achei que estava tudo, né, tudo em ordem, o casamento, tudo, meu esposo teve um problema de uma coisa simples, uma pneumonia, foi internado e faleceu. Que se eu não tivesse Jesus ali comigo, se eu não tivesse essa força interior que o Deus coloca dentro da gente, eu nem sei o que teria acontecido. Tudo foi superado, tudo. E hoje eu tenho meus filhos, né, moram comigo, continuei na fé, não me afastei de maneira nenhuma, muito pelo contrário, me aproximei muito, muito mais de Deus nesse momento, porque só Ele que me sustentou, não tinha nada, não tinha ninguém. O Espírito Santo, para mim, Ele é tudo, Ele é o meu guia, Ele é o meu protetor, Ele é o meu maior tesouro. Nada, nada é mais importante do que Ele.